Sensei Sport TV especialíssimo entrando no ar com o melhor das artes marciais. Daqui a pouco, como está o nosso peso pesado mais famoso, Rodrigo Minotauro, que na sequência do Sensei entra em cena no Ultimate 110 com transmissão ao vivo pelo Sport TV. Como sempre, eu tento ganhar por finalização ou nocaute. Eu acho que é muito mais interessante você ganhar uma luta por finalização ou nocaute, então sempre eu estou buscando. E uma entrevista corajosa com Maurício Shogun, que faz em maio a revanche mais aguardada e comentada do MMA moderno. Shogun havia prometido não dar mais entrevistas, mas o Sensei Sport TV quebrou o silêncio do lutador e foi encontrar o desafiante de Lyoto Machida em meio ao Carnafight, o carnaval da UDL, Universidade da Luta. Bem, podemos dizer que essa entrevista deu samba. Nem no carnaval para. Inclusive, tem até uma piadinha engraçada que a gente tava... Eu fui no mercado esses dias, daí eu encontrei uns 3 amigos meus, né, começamos a conversar. Os caras, pô, não sei o que, eu vou pra Caiobanda, vou pra Carnazeiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você vai pra onde? Eu vou pro Carnafight. O treinamento todo já começou já, né? Inclusive pegou bem na época do carnaval, né? Então a gente não tem escolha, passou treinando aqui o carnaval. E na verdade agora é mais um treinamento leve para pegar a preparação física, pegar gás. E no próximo mês entrando mais na parte tática. Tudo papai é coração humano, na verdade, né? Pra mim foi uma das cenas mais emocionantes quando minha filha nasceu. Eu filmei tudo isso e eu achei assim, vou lá filmar tranquilo. Mas até bambeou as pernas na hora que ela nasceu, assim, sabe? Foi uma emoção que eu falei assim, já tô acostumado com adrenalina, já luto, vai ser tranquilo. E não foi uma coisa assim que realmente balançou mesmo. Acho que... E eu tento ser o melhor pai do mundo, eu faço de tudo pra ser um pai presente. E que não fala, a Dudinha vai ser minha namoradinha até ela estiver com 15 anos. Depois com 18, 19, joga os caras pra vir aqui em casa. E quando eu começar a vir com a namoradinha aqui em casa, eu falo assim, veja esses vídeos aí e depois a gente conversa. Ele é um pai hiper babão. Enquanto ele tá em casa, ele fica o dia inteiro com a Duda. Aí dá banho, troca a fralda. Só na hora que ela dá um cheirinho que aí ele fala, mãe, vai dar mamar. Ele acha que qualquer cheirinho é hora de mamar. Vai com a mamãe lá, tá? Dona White me ligou pra mim conversar com ele e fui pra lá. Pra mim foi até uma surpresa, confesso que foi uma surpresa lutar com o Lyoto. E até porque eu achei que ia fazer mais uma luta, pelo menos pelo cinturão. E na verdade eu fiquei feliz pela oportunidade, assim. E com certeza eu já vi isso como um motivo, uma incentivação. E eu já agarrei com os dentes e já voltei pro Brasil treinando já. O Lyoto é um cara realmente difícil de treinar em cima do jogo dele, né? Porque é um cara que ele é diferente dos demais atletas, né? Ele faz um jogo diferencial, né? Primeira coisa que eu pensei na estratégia é de colocar alguém que faça o que ele faz, né? Sempre quando eu luto, eu sempre busco no nocaute a finalização. Mas o Lyoto é um cara muito perigoso, ele joga no contragolpe, então é um cara muito perigoso. Então eu tive um pouco mais de cautela com ele, porque eu sabia que se eu me expôsse mais, talvez é o que ele queria, né? Então, e também no decorrer da luta, o meu corner ia me avisando que eu estava vencendo a luta. Quando eu cheguei no último round, meu corner falou assim, Shogun, veja esse round que a luta é tua. Daí eu comecei a lutar o quinto round, eu no meu ponto de vista estava vencendo o quinto round, então por que eu vou me expor se eu estou ganhando a luta? Então
foi isso que aconteceu, né? Então, se eu estivesse perdendo a luta nitidamente, se eu soubesse estar perdendo a luta, eu ia mais pra cima, com gana, ia me arriscar mais. E essa luta é tua, moço. Todos os rounds foram teus. Você não rachou na bola. Olha, eu não tenho arrependimento porque o público reconheceu a minha vitória, os meios de comunicação reconheceram a minha vitória. Então, é lógico que se eu soubesse que a luta ia acabar com o Saúl Lyoto, é lógico que eu iria mudar. Mas eu não culpo ninguém, não culpo meu corner, não culpo ninguém, porque até então, a opinião do meu corner é a opinião de 95% das pessoas do mundo. Então, eu não culpo meu corner e, lógico, se eu soubesse que ia ser esse resultado, alguma coisa eu iria fazer diferente na luta. Você vai, agora você vai ganhar. Você tá ganhando. Nós estamos todos. Olha aí o golpe forte de esquerda do Machida. Então, o Lyoto é um atleta que tem os golpes bons, que ele é o DI, que é um golpe que pega de encontro, surpresa, né? E também ele tem uma rasteira boa, que ele derruba bem com o pé dele da frente, né? Então eu treinei muito isso e o Lyoto é um cara que ele gosta de jogar recuando e eu gosto de jogar atacando. Então, eu não posso mudar meu jogo agora. Então eu treinei em cima do eu jogar avançando e encurralando ele, né? Foi isso e assim basicamente que eu treinei. E vi realmente que 4 rounds eu acho que eu tomei totalmente vantagem, porque eu sempre procurei, né, terminar a luta. Todas as vezes que eu estava ali lutando, os golpes que eu estava mostrando eram golpes que em locais para terminar a luta realmente e para conectar de jeito e acabar ali naquele momento. E o Shogun, logicamente, é um grande lutador, mas deu para perceber que ele estava pontuando a luta para tentar levar a luta no ponto. Eu assisti a entrevista do Lyoto no Sensei e eu conheço o Lyoto há muito tempo, ele é um cara tranquilo, sempre se comportou como uma pessoa boa, então tudo que ele falou é o que ele acredita, mas algumas coisas eu sou contra, né, do que ele falou, algumas coisas eu acredito que ele acha porque ele que tá no meio, porque eu discordo de algumas coisas, né. Se você pegar o parâmetro da luta, dos meus golpes, dos golpes dele, vocês vão ver que eu acertei mais golpes nele. Ele alegou que ele buscou mais o meu rosto, mas se você pegar o parâmetro, ele vai ver que eu acertei mais o rosto dele do que ele no meu rosto. Sem contar os chutes nas costas e na coxa. E, inclusive, pessoas falavam que chute na coxa não ganha luta. Como que não ganha luta? É um golpe, eu tô ferindo ele, eu tô machucando ele. Ele quebrou a costela, ele machucou o joelho. Como é que eu não busquei a vitória? Como é que eu não quis nocauteá-lo? O Padilha mesmo falou numa entrevista que se fosse qualquer outro atleta, ia ser nocauteado no primeiro round. Como é que eu não fui agressivo com ele, sabe? Então, é tudo do ponto de vista, né, das pessoas, né?